esportiva de todo o Brasil repercute a vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Flamengo. Estreia atribulada, para dizer o mínimo, de Atlético Goianiense e Flamengo. Em que o Atlético Goianiense estava até muito confortável, mesmo depois da expulsão. O número de finalizações que o Flamengo cede é preocupante. Ó, chutou. Mas vamos lá, ele chuta a canela do Pedro? Não. Foi pênalti pra você, Guilherme? Você viu cotovelada? Você... Não, assim, eu vejo um movimento natural. No seu Instagram, agora há pouco, olha aqui, foi pênalti, né? Vamos, jogo difícil, campo difícil também, mas é isso aí, Brasileirão é assim, né, estreia, graças a Deus com vitória e continuar essa evolução, essa pegada para conquistar a grande posição. Feliz, chegou primeiro, lo importante é ganhar os 3 pontos, conseguir os 3 pontos mais importantes. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Repercussão da vitória do Flamengo em cima do Atlético Goianiense por 2-1. A estreia no Campeonato Brasileiro teve lances polêmicos. Vamos juntos aqui analisar, mas antes chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, corre aqui, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias e informações do Flamengo, tá bom? E corre nos comentários, coloque aí a sua análise referente à partida entre Atlético Goianiense e Flamengo. E também escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos, se é do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, Goiás, Minas Gerais, Alagoas, Sergipe, se você está na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Amapá, Tocantins, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo, dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV, ao canal do João Guilherme, ao canal Apito Final do Neto, ao canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. Vamos começar o nosso Sport Center contando o que aconteceu na partida entre Atlético Goianiense e Flamengo. O Pedro Henrique Torre conta pra gente como foi. Valeu, pessoal, uma estreia atribulada, para dizer o mínimo, de Atlético Goianiense e Flamengo neste domingo no Serra Dourada pelo Campeonato Brasileiro. Vitória do Flamengo no finalzinho, 56 minutos do segundo tempo, gol de Pedro de pênalti, 2-1, mas grande protagonista dessa partida, André Luiz Policarpo, o árbitro, foi muito confuso nas suas decisões, irritou os dois lados e aí muitas reclamações, até porque, especialmente do lado do Atlético Goianiense, houve 3 expulsões, também um gol anulado e houve o pênalti a favor do Flamengo no finalzinho da partida. O Flamengo também reclama bastante, uma expulsão ali que poderia ter saído mais uma do Atlético Goianiense e também questões de pênalti e tudo mais. Então o jogo começou muito atribulado, como eu disse, logo com 13 minutos o Jair Ventura foi expulso por supostamente ofender a equipe de arbitragem, o Tite não concordou, foi falar com o quarto árbitro, mas Jair Ventura acabou expulso, não teve muito jeito, depois o Tite até falou um pouquinho sobre isso na coletiva de imprensa, assim como o Jair Ventura. No finalzinho do primeiro tempo, o Alex derrubou o Pedro logo na entrada da área, o Pedro passaria, ficaria livre. Aí o Alex foi expulso, De La Cruz cobrou a falta com maestria, 1-0 para o Flamengo, primeiro gol de De La Cruz com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, o Flamengo parecia que teria um jogo um pouco mais tranquilo, mas não foi assim. Luiz Fernando empatou de cabeça, um belo gol de cabeça, um cruzamento da direita, e aí depois o Atlético Goianiense começou a pressionar um pouco mais o Flamengo e reclamou bastante. Primeiro de um segundo gol que seria o da virada, mas acabou anulado por impedimento de Emiliano Martínez no início da jogada, um chute de fora da área do Baralhas, só que acabou anulado pelo VAR por impedimento. O Atlético Goianiense reclamou bastante. Em seguida, teve um pênalti de Léo Pereira em Luiz Fernando, e aí ficou um pouco mais complicada a situação. Aí o Atlético Goianiense foi para cima, Shailon cobrou,
mas bateu na trave, no pé da trave direito do Rossi. O Flamengo tentou equilibrar as situações ali, tentou pressionar até o fim e no finalzinho uma disputa na área, Maguinho e Bruno Henrique, uma suposta cotovelada do Maguinho no Bruno Henrique, assim interpretou a arbitragem. O VAR solicitou o árbitro para verificar e ele assinalou o pênalti e ainda expulsou o Maguinho. Pedro converteu 2-1, vitória rubro-negra e várias reclamações. O Flamengo reclama, inclusive, de um bico ali que o Alheiro teria dado na cara de, por exemplo, o Ayrton Lucas, e aí poderia ter sido expulso, levou só amarelo. Então, reclamações de lado a lado. Falamos com os protagonistas desse jogo. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. Eu acho que quando a gente se prepara para enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, onde você tem Rascaeta, Pedro, o André consegue ser mais protagonista do que eles, né? Do que o Shailon do nosso lado e o Luiz. Parabéns, ele conseguiu, né? Deu uma olhadinha rapidinho no celular ali, só se fala nele. Eu completei hoje 303 jogos na carreira, é a minha segunda expulsão, ele está de parabéns. Então vê que é uma situação que não é recorrente na minha carreira, né? E ele hoje foi o principal responsável do jogo, essa é a grande verdade. E porque se eu for falar de futebol como eu vou falar agora, a equipe fez um bom jogo. No primeiro tempo eles tiveram 2 chutes fora da área com o Cebolinha, e a gente teve uma chance clara com o Emiliano, que o Rossi fez uma belíssima defesa. Aí ele começou, né? Me expulsou mais um, expulsou outro. Ele amarelou 4 nossos e 3 vermelhos, né? Então é difícil, mas espero que ele possa nunca mais apitar jogos nossos. Espero que ele possa ir para reciclagem para que ele possa rever. Nada contra árbitros novos. Eu me tornei treinador novo em 2016 e tinha muita coisa a evoluir. Mas um dia que ele tiver mais humildade e deixar o protagonista do jogo para Shailon, Rascaeta, Luiz e Pedro, por exemplo, sem falar os demais, ele possa melhorar como um árbitro. Acho que foi uma das piores que eu já vi nesses 303 jogos. Tanto que eu nunca vi o treinador adversário defender o outro treinador, né? Foram 3 detalhes, vamos ver se eu consigo ser direto. Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade e administrar algumas situações que elas sejam. O Atlético foi efetivo. Então tem que olhar sobre esse contexto. A partir daí, ela traz cenários diferentes desde o mesmo jogo que foi acidentado. Esse é o detalhe. O gramado dá para ser melhor, para ter um espetáculo melhor, gente. Dá para ter Serra Dourada, é um dos grandes. Eu joguei aqui, hoje faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca e aí a qualidade do jogo ela fica e trava mais. Acho que foram os 3 itens, não? 2. E nervoso. Também devo dizer que vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa. Foi um jogo acidentado, muito difícil de apitar. Porém, as decisões das quais eu vi, pegando as imagens, elas foram corretas. A favor e contra. Durante a partida, o lateral esquerdo Vinha bateu a cabeça num choque na grande área, saiu de maca, saiu de ambulância do estádio, foi para o hospital realizar exames, sofreu uma concussão, não abriu ainda a cabeça, mas claro, inchou bastante o local. O Flamengo realizava exames e mais tarde ele informaria a situação do jogador. Atlético Goianiense e Flamengo seguem sua vida no Campeonato Brasileiro na próxima semana, mas no Rio de Janeiro o Flamengo recebe na quarta o São Paulo, enquanto o Atlético Goianiense vai até o Newton Santos na quinta enfrentar o Botafogo. Na tela, os jogos do Flamengo no Brasileirão com menos finalizações certas desde 2023. Olha, no ano passado, quando perdeu do Red Bull Bragantino por 4-0, nenhuma finalização certa. Também no ano passado, derrota para o São Paulo por 1-0, só 2. E hoje, nessa vitória contra o Atlético Goianiense, também 2 finalizações certas. E o Tite vai com o que ele tem de melhor disponível. Ele vai com uma improvisação do Ayrton Lucas na direita, não tinha o Varela à disposição. Virose, né? O Varela foi virose, né? Foi uma virose, um imprevisto, improvisa o Ayrton Lucas, mas fora isso, era o que tinha de melhor, à disposição.
E o Flamengo, depois de abrir o placar, depois de ter... E aí um jogo também em que o Flamengo, hora nenhuma, conseguiu ter o controle da partida. De dizer, ditar a rédea. Foi um jogo em que o Atlético Goianiense estava até muito confortável e mesmo depois da expulsão, continuou incomodando. E aí é o ponto crítico para o Flamengo. Porque para o torcedor do Flamengo foi ali uma sensação de já ter visto esse filme, pelo que aconteceu no jogo contra o Milionários. E no caso do Atlético Goianiense, o Atlético entra para o segundo tempo já com um jogador a menos. E o Flamengo com uma postura diferente, tentando negociar um pouco mais com o resultado. E para o Tite é preciso observar o ambiente. Não dá para o Tite tentar repetir uma receita vitoriosa num ambiente que não vai tolerar a forma. Mesmo que o resultado venha, e o resultado apareceu mais uma vez, o Flamengo contra o Milionários não perdeu, fora de casa, aceitável para uma estreia como visitante na Libertadores, venceu hoje fora de casa, um adversário que vinha de 15 vitórias consecutivas, mas a maneira desagradou. E o torcedor que olhar para o desempenho do Flamengo e questionar, terá razão não só pelo que ele se acostumou a enxergar como um padrão de excelência, que é um Flamengo que investe alto, que tem um grande elenco, e um torcedor que vai cobrar que esse time jogue para frente, que esse time não negocie resultado. E para o Tite, acaba sendo ali uma receita pronta do fracasso, tentar sentar em cima de resultado. Mas não me parece que o Tite está sentando em cima do resultado. Não, mas pela postura do time nesses jogos, contra Milionários, contra Palestino, o Flamengo abre uma vantagem e o segundo tempo, aquela postura modorrenta, um time com toquinho para lá, toquinho para cá. Então, mesmo que não seja uma orientação da comissão técnica, é preciso até deixar isso claro como forma de comunicação. Olha, não foi isso que a gente combinou, os jogadores ou sentiram no aspecto físico, mas a orientação não era essa, a orientação não era negociar com o resultado. E hoje a sensação... Mas daí se o Tite vai para a coletiva e fala isso, a impressão que dá é que ele está jogando para cima dos jogadores. A orientação não foi essa, os caras que fizeram isso por um motivo ou pelo outro, aí você cria um outro problema, que é recorrente no Flamengo. A sensação que me deu hoje foi o Flamengo, temos um a mais, vamos 1-0 no placar, vamos negociar. E negociar com esse Flamengo nas mãos, com esse elenco, é algo muito crítico para o treinador. Essa negociação tem sido recorrente. Aconteceu no meio de semana com o Palestino. Depois de um bom primeiro tempo, o segundo tempo do Flamengo foi lá embaixo. E Eugênio, e que resultado? Contra o Nova Iguaçu também. Nova Iguaçu na volta. Também. E segundo jogo contra o Fluminense? Sim. E assim, o meu ponto é... Quatro, 5 jogos. Que resultado esse negociar com o resultado... com um a mais. Com um a mais. Então, já são 4 ou 5 jogos. Milionários, dois da Libertadores, fora de casa. Em todos esses jogos recentes, Milionários, Palestino e agora contra o Atlético Goianiense, o negociar com o placar não significou mais segurança para o Flamengo. Porque se o Tite entrega 1-0 ali, negociou, o time descansou, não sofreu, como aconteceu com o Palmeiras jogando contra o Vitória, ok, correto, o time não sofreu, mas nesses jogos, em todos esses 3 jogos, o Flamengo sofreu 10 finalizações ou mais. E aí 10 finalizações contra o Palestino, um time frágil tecnicamente, e hoje, mais uma vez, 14 finalizações do Atlético Goianiense, sofrendo com um jogador a mais. Então é algo, em termos de postura, em termos de atitude do time e de orientação, que o Flamengo não pode cometer mais, que é negociar com o resultado e o pior, tentar sentar no resultado e perder o equilíbrio. Não é, o Tite bate tanto nessa tecla. Sim. Equilíbrio, um time equilibrado. Vão escapando, né, das mãos, assim. Você tem jogo na mão, ele vai... Flamengo... Só para ressaltar, não é um ponto ali alarmista. Nossa, o trabalho do Tite é horrível. O trabalho do Tite até aqui é correto, aponta para uma boa perspectiva, mas é um ponto de atenção. Até mesmo para que o torcedor compre o barulho do treinador. Pô, a gente vem de várias temporadas trocando técnico, a temporada no ano passado isso não funcionou, vamos abraçar esse técnico? Mas o treinador também não pode oferecer esse tipo de atitude, e aí a atitude que o torcedor desanima, poxa, a gente com um a mais, o Flamengo com esse elenco, mesmo jogando fora de casa, com uma postura de administrar resultado, então eu vejo que são erros que o Flamengo não deve incorrer, sobretudo o Tite. O André, até passando para você, eu sei que você quer falar, você acha que o Flamengo
andou para trás. Estou tomando como base que é uma pergunta de um repórter, até, desculpe, não lembro o nome do repórter, na coletiva para o Tite. Que do Carioca para cá, parece que o Flamengo andou para trás. Ele tirou como parâmetro aí 4 jogos, os 2 da Libertadores, esse colocou até a própria final do Carioca, contra o Nova Iguaçu. A gente falou, fizemos um bom primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, aí veio na história do primeiro tempo. Você acha que houve algum retrocesso nesse recorte de jogos aí? Aí, nesse raciocínio, pode ter uma falsa impressão causada pela quase infalibilidade do Flamengo durante o Campeonato Estadual, quando sofreu um gol. Né, com time reserva. E navegou pelo campeonato de uma maneira indiscutível. Né? Há críticas ao segundo jogo contra o Fluminense, ao jogo da Taça contra o Nova Iguaçu, trechos, né? O jogo contra o Fluminense foi mais criticado pela forma conservadora como o Flamengo jogou. Mas tinha vantagem, né? Por causa da comparação direta com o que o Flamengo fez no primeiro jogo. Então, foi o grande jogo dele na temporada. Exato, quando o Flamengo não deixou o Fluminense respirar. Vantagem, né, André? Sim, claro, mas assim, aí é uma expressão que eu acho que vai ser repetida durante um bom tempo. Este treinador trabalha desse jeito. A minha impressão de algo que deve estar deixando o Tite incomodado, a comissão técnica dele também, é que assim, a impressão de solidez defensiva, que é o que indiscutivelmente ele buscou no campeonato estadual, na construção do time, não só porque ele trabalha assim, não só porque essa é uma convicção dele, mas porque também, se a gente lembrar de 2023, o tal momento sem a bola do Flamengo era uma vergonha. Era um time permissivo. Sim. Durante praticamente todo o ano foi assim. E não adianta, nenhum time assim vai a qualquer lugar nesse nível de futebol. Você pode ter o talento ofensivo que você quiser, escreve aí o nome dos jogadores. Se você, sem a bola, tiver o comportamento que o Flamengo teve ao longo da maior parte de 2023, a maioria dos jogos, acabou. E foi o que aconteceu. O Flamengo disputou 1000 coisas em 23 e não ganhou nada. Isso não é normal. Sim. Lembra que a brincadeira que a gente fazia? Era mais fácil, antes de 2023, se alguém fizesse a pergunta, ou o Flamengo vai ganhar todos os troféus, ou vai perder todos. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo votaria em ganhar todos. Ganhar todos, lógico. Sim. Não perder. Perder todos é muito mais difícil, é um feito futebolístico do Flamengo em 2023. É a prova da incompetência absoluta. Rapidinho, André, se você pegar as projeções de agora para o ano, a gente, por exemplo, fez um levantamento, os comentaristas, apresentadores foram consultados aqui, fizeram um levantamento para o site. Qual é o time que a gente colocou como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Flamengo. O Flamengo. Você pega todas as projeções feitas para Libertadores, Flamengo, Palmeiras, mas o Flamengo sempre um bocadinho lá na frente. Mas tem que estar. Tem que ser assim. Obrigação. O meu brigar, ponto, não ganhar. O meu brigar ponto por tudo. Para concluir é que o gol que o Flamengo toma na estreia na Libertadores não é um gol admissível por um time que se orgulha da forma como se defende. Sim. Não pode tomar o gol daquele. O jogador domina a bola quase na pequena área, mal, a bola escapa, quase que um outro jogador que está mais longe da bola ainda consegue finalizar. O mesmo primeira abordagem do Pulgar, né? O mesmo cara que domina, finaliza, com 3 jogadores do Flamengo em volta dele. Então, isso deve ter deixado a comissão técnica do Flamengo falando, não pode acontecer isso. E de lá para cá, o número de finalizações que o Flamengo cede é preocupante. Sim. Mas não perdeu, verdade. Sim. Não se discute. O problema, além do torcedor falar, uma boa parte da torcida do Flamengo não aceita apenas o resultado, precisa de um futebol que encha os olhos e tudo mais, isso é uma questão de gosto. Eu estou falando de uma outra questão, que é um time que está sendo construído inicialmente para ser defensivamente competente e depois deixar o talento fluir. 4 atuações não tem conseguido fazer isso. Verdade. Esse, para mim, é aliás, e hoje... Tá aí? Tá tudo certo, vamos embora. Tá na paz de Deus. Daqui a pouco o perrengue tá aí, ó. Ó, vamos lá. O menino número 4, que eu não sei o nome, me desculpa. O Alex, ele erra o chute, mas acerta o Pedro, ó. Ou o Pedro que bateu na perna dele. Pera aí, não foi falta. Vamos lá, eu não sei se em cima. Não sei se com o joelho. Dá pra parar pra mim, ô, meu querido Sidão? Devagarzinho. Ó, olha o joelho dele, vocês. Ó, vamos lá. Chutou a bola, errou. Aí o Pedro... Não foi falta. Ele era o último homem, né? Por não, isso mas que... aí esse é... Não, peraí. O que é passagem? Passagem do quê? Passada. O Pedro tá na passada. Ele não consegue parar de correr, não. Tudo bem, mas quem chuta primeiro aí? Eu vou dar minha opinião. Pra mim foi falta do Pedro. Não tem nada de negócio de Flamengo, não, tá? Ó, mostra aí, ó. Ele vai e perde a passada, ó. Ó, ele vai, ó o joelho. Ó, quem chuta? Quem que chuta? É o zagueiro ou é o centroavante?
Uma pergunta para vocês três, para Lívia, pro Guilherme e pro Coisa. Vamos lá, quem que chuta o jogador? Porque ele erra a bola, mas quem chuta é o Pedro. O Pedro chuta ele, Quem que chuta? O Pedro chuta ele. Ó, eu vou mostrar de novo, ó. Que coisa de novo. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Só pra te por favor. Pra corroborar com o que você tá falando, quando o Salvo veio aqui, é a mesma coisa. Quem tá com o pé no chão e tem quem não tá com o pé no chão. Isso. Vamos lá, quem chuta... Vamos lá, ó. Parou, perdeu a bola. O menino vai chutar a bola. Chutar, se ele tá com o pé ele no chão? erra a bola, certo? Errou a bola. Mas o Pedro chuta ele. Quem que chuta? O Pedro. O Pedro que chuta ele, irmão. Aí o árbitro deu a falta e expulsou. É porque era o último. O VAR foi chamado ou não, Tandara? Nesse lance o VAR foi chamado ou não? Teve sucesso, Tandara? Olha quem tá com o pé no chão. Sim, o VAR foi acionado, né, nesses lances mais polêmicos, tanto da expulsão do Alex e também da expulsão do Maguinho no final do segundo tempo. Vamos lá. Lívia, o que você viu do lance, desse lance que a gente tá vendo agora? E aí, meu irmão, na hora que o zagueiro, como é que ele chama? Alex, ele vai dar o chute na bola, ele erra a bola. Mas ele não chuta o Pedro. Sim. Quem é chutado é ele. Lívia. Eu quero ver nessa imagem, no ritmo normal, porque é o seguinte, eu respondendo que você pergunta, quem chuta é o Pedro. Só que o jogador do Atlético Goianiense erra a bola e o Pedro vem no ritmo, ele não tem como parar aí. Ele não tem como mudar o ritmo dele, mudar a direção. Quem chuta a perna, quem que faz... Respondendo a sua pergunta, quem chuta a perna é o Pedro. Não, mas quem que fez... Onde foi a falta pra você? Aí a falta. Pra ser expulso. Aí eu acho que tem que marcar porque é o último homem, né? Mas por quê? A questão é o último homem. Mas qual o problema? Quem falou isso pra você, Lívia? Vermelho. Ela tá falando do vermelho. Mas ele perguntou onde que está a Aonde está a falta? Não tem último homem no vermelho, não é essa a regra. Não. Qual que é a regra, Marília? A regra é ser uma clara condição de gol fazer gol. E Sim, essa aí seria porque é o E pra mim seria. Aí a Lívia tá certa. Não, mas ele precisa ter falta. Não, então, a Lívia tá certa do último homem nisso. A Lívia tá certinha. Onde está a falta? Aonde tá a falta? Eu não acho nenhum pecado marcar a falta nisso, não, porque no ritmo... Não é pra colocar isso aí. É pra colocar ali. Eu não mandei mandar o Corinthians. É pra deixar aí o lance. Eu tô discutindo esse lance. Agora que o gramado também... Vamos lá, Lívia. Vamos lá. O slow motion, Sidão, bonitinho, pra Lívia, pra Marília e pro Guilherme falar. Vamos lá. Primeiro você, Lívia. Não, pra mim a questão aí, né, porque mesmo ele errando a bola, ele bloqueia a passagem do Pedro. Por isso que o Pedro acaba acertando ele. Ele erra a bola. Bloqueio é falta? E aí, você me diz aí da... Não, eu tô te perguntando, pô. Não sei mais a regra do... Não, mas você... Olívia! Não sei mais de regra de campeonato brasileiro, porque a regra vai de acordo com o critério. Mas por que você tá dizendo isso, que não sabe da regra? Eu não entendi. Mas eu não sei mesmo. Não, eu também não sei todas. Então. Mas assim, eu também não sei, você tá louca? Mas vamos lá, onde foi falta? Não, pra mim, a grande questão porque ele fica na frente e não deixa o Pedro passar. Exato. Tá legal. Ele mata a jogada do Pedro mesmo. Mas aí o vermelho não é exagerado ou não, pra você? Se foi nessa visão sua... Eu acho exagero. Eu acho exagerado. Pra você, Marília? Eu acho que do mesmo jeito que o Pedro não pode desviar, o jogador do Atlético Goianiense não pode desaparecer. Porque ele também está disputando a jogada e ele está com o pé no chão. Se a gente vai falar o lance. É o lance. É o lance. Tem alguém em velocidade e alguém com os dois pés fincados no chão. E vou dizer uma coisa antes. Física. Isso, é física. Eu não estudei. Vamos lá. O mesmo espaço. Eu só vou dizer uma coisa também do Pedro. Que eu entendo. Se ele quisesse dar falta... Marília, só um minuto só. Olha assim, ó. Presta atenção no pé direito do Pedro, aonde ele dá um chute no chão. Olha o que ele leva de... Ô, Sidão, traz pra mim aí uma imagem mais tranquila, ó. Antes de chegar, ó, o pé direito agora, vai, pode soltar. É que ele arrasta o bico. Ó, ele arrasta o pé direito, ó. E aí ele perde a passada. E aí ele dá um chute na canela do menino. Então. Foi falta do Pedro pra mim. Guilherme. Mas eu entendo a Lívia também. Não, sim, é que a Lívia falou uma coisa legal. É totalmente interpretativo esse lance. É isso. Mas eu não daria, não. O cartão vermelho, não. Olhando agora devagar, tá? Isso, talvez ali eu daria falta, talvez. Talvez. Pela que a Lívia falou perfeitamente. Ó, bota o pé, fica na frente. Tá certo a Lívia nisso. Ele bloqueia, ele mata a jogada. Mas ele não faz a falta pra mim. Não faz a falta. Ele bloqueia, mas ele não faz a falta. Eu vou te falar, esse lance é tão complicado. Ele pode desculpar o espaço. Esse lance é tão complicado que é igual ouvir político. Você escuta um e fala, puta, ele tem razão. Aí você escuta outro e fala, não, mas ele tem razão. Não, é sobre ocupação de espaço. Né? Se ele ocupou o espaço primeiro... Posso te dar uma letra pra você? Primeiro, ó, eu vi esse lance só agora. E amanhã pode ser que eu veja... Ó, o zagueiro, ele erra a passada da bola. Ele erra o chute, não erra?
Que ele vai ter a intenção de chutar a bola. A bola. Ele fura. E aí ele fura. Mas ele não Volta acerta só o o Pedro. lance pra mim, Sidão. Só isso eu quero só. Não quero mais nada, não quero a sequência. Ó, chutou. Mas vamos lá. Ele chuta a canela do Pedro? Não. Ele chuta a canela do Não, Pedro? tem ação Ele falta. faz a falta? Não. Então, se ele não faz a falta, Bota uma vermelha. não é pra vermelho. Exato. Mas aí veio o que a Lívia falou, legal. Bloqueou. Ele bloqueou a passagem? Bloqueou. Tá legal. Tá aí, talvez seja falta. Certo? Mas não é pra expulsar. Não, pra expulsar não. Mas não é pra expulsar. É isso que eu penso, Marília. Eu acho isso também. E acho que se o VAR foi chamado e a gente vê. Não, que e o VAR deu a falta. Não, o juiz dá rapidamente ele dá o Isso. vermelho. Então, se o VAR chamou, é porque o VAR discordou. Isso. Ele discordou. Opa, vem cá. Vem cá ver de novo, porque senão não teria Foi isso, chamado. O juiz mas deu só o que vermelho. manteve. Mas ele manteve. Então eu Porque só acho se o ele seguinte, dá amarelo e o VAR chama, porque o VAR discordou do amarelo. Ele quer o vermelho. O VAR aí discordou Agora, do deu o vermelho. vermelho, chamou. Mas eu pergunto, se fosse pro Flamengo e pro Corinthians, seria a mesma atitude? Do VAR? Eu não sei, VAR. A gente viu o VAR ser muito ruim em vários jogos. Não, o que eu tá, acho mas só não- é que... mas não é em todos os jogos que o VAR é ruim. A CBF disse, né, antes do campeonato começar, que o juiz em campo ele ia anunciar as suas decisões. Já não aconteceu. Já não Só em São Januário hoje. Ó, vamos já lá. não aconteceu. Lívia, dá a sua opinião de novo. Foi legal, Não, eu porque fico quando com essa- eu vi o chute dele, porque eu não tinha visto. Você viu que a gente não viu. Sim. Aí eu vi o chute dele, mas você Aí tem é a razão questão- nisso aí. Valeu. A Parabéns. questão é do ritmo que os dois chegam na disputa da bola. Certo. O jogador do Atlético Goianiense, ele vai pra disputar a bola, ele erra a bola, mas ele bloqueia o Pedro, que vem no mesmo ritmo, vem na passada Isso, e não mas não é pra consegue dar expulsar. sequência à jogada. Ele mata a jogada, mas acho que o vermelho é exagerado. Isso tudo, sabe por quê? Porque ele errou a bola. Porque ele errou a bola. Se ele acerta a bola... Não tem nada. Isso foi pênalti pra você, Guilherme? Ó, eu vou falar uma coisa pra você. Ele dá o direito à dúvida. Isso. Ponto. Pra você, Lívia. Porque ele não precisa fazer isso. Ele não precisa fazer isso. Ele deu direito à dúvida. Ele deu direito à dúvida. Gente, Esse ele é não o pode caso. empurrar o amiguinho nunca. Tá. Eu acho que é um absurdo dar um pênalti Sim. desse. Mas ele vai lá e empurra o amiguinho. Ele dá o direito à dúvida, é isso que eu falo. Eu Não jamais tem, daria não um tem pênalti. disputa de bola. Necessidade. Mas a bola tá em jogo. Não, a bola tá em jogo. Eu A bola sei, tá em naquele jogo. de 78, o Leão foi, deu uma cotovelada no Careca e foi expulso. É pênalti. que o Armando... Pênalti. aquilo lá era Pra você, Lívia, foi pra expulsão ou não? Não Foi sei, pênalti? ô Neto, porque é o que o Guilherme falou. O jogador do Furacão vai fazendo o que do Atlético Goianiense, que a gente vem em todo jogo, né, tentando o goleiro ali atrasar um pouco o retorno da bola no jogo. Agora o Mas eu zagueiro acho a do mesma Flamengo coisa que você foi falou. de bloquear a ele jogada. vai não precisa fazer Não, isso. ele Não foi precisa. pra dar. Ele foi pra dar no Então cara. é pênalti, sim. Não, Isso foi perfeito. Ele foi pra dar pênalti. Porque não tem disputa Isso, nenhuma. não tem A disputa, bola a bola não tá está em jogo. Pra não falar outra Assim, coisa, hein? não A bola tá em Tá jogo. mas não tá em disputa. Isso, não tá em Ele disputa. vai no atleta. Foi babaca. Pênalti. Foi cadarço. Pênalti. Foi cadarço. Vamos lá, qual o terceiro Olha lá. lance aí? Expulsão bem burra, né? Vamos lá, terceiro lance. Pênalti. Vamos lá, o terceiro lance, tamo junto e misturado. Pênalti pro Flamengo. Pênalti aí. Olha, Parece que, ó. Eu acho que ele sobe. Pega agora. Eu acho que ele sobe. Mas é normal, lance Pra normal de impulsão, jogo, gente. Ele pega a impulsão com o braço, porque ele não é Oh, um desculpa. Playmobil, né? Ele precisa do braço E pra ele subir. tá olhando só a Ele bola, tá gente. olhando só a bola. Eu exato. vou dar minha opinião aqui, ó. Agora Pode ele vir pra deu mim outro, aqui. ele deu Vem isso. pra mim aqui, sai de lá. Pode vir aqui. Ele tá cabeceando a bola assim, ó. É. E ele sobe aqui, ó. E aí com o cotovelo ele Usa o braço, bate no ele chão. usa o braço pra Eu, como impulsão. centroavante, só fazia Gente, isso. dá um pênalti desse. Isso é uma vergonha. Dá um pênalti desse. Solta ele devagar. E expulsou o rapaz. Pode dar o título pro Flamengo. Pode dar o. Meu Deus, na primeira Não, pode dar o rodada, título. craque. Pode dar o título. Se foi pênalti, Lívia. O problema é que Esse é a primeira rodada? Não, foi pênalti. Não, então vamos dar o título pro Não. Vasco, porque aquilo não foi pênalti que o Vasco Olívia, fez. foi pênalti, Lívia. Neto, a grande questão aí, principal é que o Bruno Henrique sangra. Tá. Não tem maldade, não tem Então, violência. vamos O jogador precisa Ali- fazer ali- um movimento só pra pra entender uma subir. Deixa eu te perguntar uma Você é coisa. flamenguista. Ah, não pode falar? Não, Pode, eu pode falar. não é questão de falar, flamenguista, não. eu sou não- corintiana. Mas aí vocês gostam de ficar Deixa eu te falar. anunciando. Eu Você não viu quero. cotovelada? Mas Você. Não, eu assim, vejo o movimento natural. Então não foi pênalti. A questão é que encostou e sangrou. Não, tudo bem, mas não foi pênalti. Se você viu o lance Pode natural, encostar. não foi pênalti na sua opinião. Pra mim não foi pênalti, porque Pra mim foi é um natural. movimento Natural. É Foi natural? Ó, dá um pênalti desse no final do jogo.
Parabéns aí. Pode falar. O VAR que deu, né? O VAR que deu, o árbitro não marcou. Não, mas é responsável. Se o árbitro de campo viu e não marcou, o VAR chamou. Tem uma questão, né? Qual seria? Esse gol foi esse pênalti foi aos 56 do segundo tempo. Aos 56 outra observação. Por a atuação favor. do Flamengo foi muito mal. O Atlético Goianiense esteve mais próximo de virar o jogo do que propriamente dito o Flamengo ganhar. Teve um gol, né, anulado. E o Tite com aquele problema de 1 Então vamos a lá, 0 nós quatro e aqui é segura. Tandara. Foi pênalti, Lívia? Não, conta Foi pênalti, Guilherme? Não. Foi pênalti, Marília? Não foi pênalti. Agora vamos entrar no jogo mais polêmico da rodada. Rapaz, que loucura esse jogo lá no Serra Dourada, né? Primeiro, eu fiquei muito feliz de ver o Serra Dourada novamente. Já fiz muitos jogos lá no Serra Dourada, é um dos melhores estádios do Brasil, estava muito tempo fora de atividade, virou uma casa de shows, né, de espetáculos e tal, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz em ver o Serra Dourada e ver a grande festa que as torcidas fizeram, tanto de Atlético como de Flamengo, lotando o estádio, né? A torcida do Flamengo dividiu o estádio, tinha muita gente lá acompanhando o jogo. Eu fiquei triste já de cara olhando o gramado. Aquilo é uma afronta. O gramado estava uma porcaria. Nem em campeonato de várzea a gente vê um gramado tão ruim como aquele que vimos hoje no Serra Dourada. O Atlético Goianiense, que tem o seu estádio, que por sinal é pequeno, mas é muito bom, quis levar o jogo para o Flamengo, para o Serra Dourada, claro, de olho na renda. E não deu outra. O estádio encheu, o Atlético ganhou bastante dinheiro nisso. Agora, me chama a atenção que ninguém, né, nem a CBF que organiza o espetáculo, nem o próprio Flamengo, que era a parte interessada de ir lá jogar, e o próprio Atlético Goianiense, que é o mandante, tenha observado o gramado naquele estado, né? O Atlético Goianiense era o maior responsável por ele ser o mandante. Então, vamos botar o jogo ali, CBF autoriza e tal, legal. E a CBF tinha que ir lá para conferir, fiscalizar, o gramado tá bom, vai ter jogo aqui. Não fizeram isso. E vimos uma cena hoje triste naquele gramado, que sinceramente, gente, não é compatível com o campeonato brasileiro de primeira divisão, não é compatível com o campeonato brasileiro de nenhuma divisão, numa era profissional do futebol. Lamentável o que vimos hoje no Serra Dourada. Muito feio realmente o gramado. E atrapalhou também o espetáculo. O jogo acabou não sendo bom. O Flamengo não fez uma boa partida, todo mundo sabe disso. E o Atlético Goianiense também, que não está acostumado a jogar ali no Serra Dourada, joga no seu estádio, acabou sendo prejudicado. Pois bem, vamos falar dos lances do jogo. Começou o jogo, né? Vamos lá. Começou o jogo. Aquele início de jogo e tal, estreia no Brasileirão, aquela coisa toda. Aí, 14 minutos de jogo, o que acontece? Jair Ventura é expulso. Todo mundo ficou assustado. Ele reclamou de maneira exaltada com o árbitro, primeiro com o quarto árbitro, depois com o árbitro. Foi lá, falou um monte de coisa para o árbitro e recebeu o cartão vermelho. Isso chamou atenção. Num primeiro momento, eu pensei assim, o que o Jair falou para o árbitro para ele ser expulso? Qual foi o motivo da expulsão do Jair Ventura? Vamos aguardar a súmula, mas, gente, eu não acredito que o árbitro seja maluco de ter expulsado o Jair Ventura, com o Jair não tendo falado nada de grave. Não é possível isso. A postura do Tite, no momento de apoiar o Jair Ventura e dizer, isso aí não está correto, não está legal. Depois o Tite falou, olha, eu achei que na hora não era adequada a expulsão do Jair Ventura, que ele tinha que ter mais sensibilidade ao mostrar os cartões, mas depois o Jair explica o que aconteceu. O Tite tirou o dele da reta. Mas na hora ali, deu total apoio ao colega de profissão, ao treinador. Então, de fato, fica esse mistério. Por que o Jair Ventura foi expulso com 14 minutos do primeiro tempo? Ele deve ter falado algo muito grave. Não é possível. Então, isso merece realmente uma apuração especial, né? Temos que ver a súmula, que é o documento do jogo, e tem que se procurar entender o Jair Ventura, falar, né, o que ele quis dizer. Obviamente que ele não vai falar tudo aquilo que ele disse, né?
Ele não vai ser sincero ao ponto de falar tudo aquilo que ele disse, mas eu acho o seguinte, ele deve ter falado algo muito grave. Primeiro ele se dirigiu ao quarto árbitro, e aí o quarto árbitro veio e falou alguma coisa pro árbitro e disse, ele falou isso, isso e isso, aí o árbitro foi lá e pimba, cartão vermelho. Pode ter sido exagerado? Num primeiro momento, eu acho que foi exagerado. Eu acho que não era para dar cartão vermelho para o Jair Ventura aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas eu tenho uma curiosidade de saber o que o Jair Ventura falou, porque vou ser repetitivo. O que levou o árbitro a expulsar o Jair Ventura com tão pouco tempo de jogo? André Luiz Schettino, o árbitro da partida. O jogo foi muito ruim, né? O jogo Atlético Goianiense-Flamengo foi um jogo muito ruim. E aí nós temos que a arbitragem virou a protagonista do jogo. Aí depois, ainda no primeiro tempo, veio o lance da expulsão do Alex Augusto, né? Do zagueiro da equipe do Atlético Goianiense. Quando o Pedro ia entrar na área, o jogador veio e derrubou o Pedro. O árbitro entendeu que houve uma clara e manifesta situação de gol, e por isso o Alex Augusto foi expulso. Eu ouvi de vários comentaristas de arbitragem que a expulsão foi correta, que ele era o jogador que ia fazer o gol e foi impedido, né, numa clara e manifesta situação de gol. Isso foi o que eu ouvi. O que eu achei, a minha opinião, achei uma expulsão exagerada do zagueiro do Atlético Goianiense. Achei mesmo, uma expulsão exagerada. Aí vamos para o segundo tempo. Léo Pereira, esse aí não tem nem muito o que falar, né? O Léo Pereira foi inocente, devia estar com saudade da Carolina, e foi inocente e fez um pênalti. Foi pênalti para o Atlético Goianiense. O Léo Pereira empurrou o jogador do Atlético Goianiense dentro da área. Isso é uma falta, pênalti que o Shailon bateu e perdeu, desperdiçou a oportunidade. Então achei que houve pênalti. O gol anulado da equipe do Atlético Goianiense, sinceramente, até agora eu não entendi direito o que aconteceu naquele lance. Porque o jogador que fez o gol, eu tenho a impressão de que ele estava em condição legal. Eu acho que ele estava em condição legal. Mas a linha ali foi traçada, 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, e o VAR decidiu que não foi gol, que o gol foi ilegal. Teve um lance também no primeiro tempo, eu não vou me recordar agora aqui o nome do jogador, mas o Flamengo foi prejudicado. O jogador do meio-campo do Atlético Goianiense deu uma solada no peito do Ayrton Lucas. Poderia ter sido expulso o jogador do Atlético Goianiense. Acho até que deveria ter sido expulso, mas não foi. Então acho que aí o árbitro errou. Acho que no gol anulado, na sequência lá do chute do Baralhas, sinceramente, eu olho e vejo que o cara tinha condição ali. Os dois jogadores à frente acabaram não participando do lance. E aí, nós vamos para o lance mais falado da partida. Né? Minha gente, eu vou mostrar esta foto aqui, postada por Bruno Henrique no seu Instagram agora há pouco. Olha aqui, foi pênalti, né? Foi pênalti. Ele levou uma cotovelada dentro da área, que gerou isso aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Um corte na boca, que inclusive na hora ele falou, né, pro árbitro, ó, cortou minha boca, tá saindo sangue e tal. O árbitro foi lá no VAR. Claro que não foi aquela cotovelada muito forte, mas houve um movimento, houve a cotovelada que gerou esse corte na boca do Bruno Henrique. Dentro da área, é uma falta, foi pênalti. O Maguinho fez pênalti no Bruno Henrique. Agora, a condução do jogo pelo árbitro foi inteiramente confusa, ele perdeu inteiramente o comando do jogo, e mais uma vez aqui, ó, o Bruno Henrique postou, ó, depois do jogo, no vestiário, foi pênalti. Foi pênalti em cima do Bruno Henrique. Pelo menos essa é a minha opinião. Agora, isso foi o que eu achei da arbitragem do jogo Atlético Goianiense-Flamengo, que é o que está dando o que falar e tal, aquela coisa. Agora, o Flamengo jogou muito mal, né, gente? O Flamengo jogou muito mal. E uma coisa que foi levantada na transmissão do Premier, pelo comentarista Richarlison, muito interessante. De novo,
o Flamengo, em um jogo com um adversário que tinha um jogador a menos, teve problemas. Não conseguiu se impor. Flamengo realmente, depois da conquista do Campeonato Carioca, os jogos que ele fez contra Milionários, ainda entre os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, o Palestino no Maracanã e hoje contra o Atlético Goianiense. As partidas contra Milionários e Atlético Goianiense foram muito ruins. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O De La Cruz hoje foi o grande destaque, um golaço que o Zico assinaria, né? Realmente provando que é uma contratação espetacular do Flamengo e que já deu certo e que tem tudo para se tornar cada vez mais um ídolo da nação rubro-negra. Mas o Flamengo muito apático, muito devagar e começando a perder algo que estava caracterizando o time nesses 3 primeiros meses do ano. O Flamengo está dando chances aos adversários e hoje levou o 3º gol na temporada. Isso aí é um número fantástico. Estamos em abril, o Flamengo levou o 3º gol na temporada e o 2º gol que o Tite levou com o time dele em campo. É algo realmente sensacional. Mas é uma situação que tem que ficar alerta. O Flamengo parece, neste momento, que ele está jogando em final de temporada, que os jogadores já estão cansados. E o pior, que na verdade é o melhor, ainda está por vir. Acabou agora a pré-temporada. Agora, depois dos estaduais, é que a temporada pega firme, pega fogo e o Flamengo mostra que está caindo de produção. Então isso, de fato, é preocupante. O Flamengo não teve hoje o Varela na lateral direita, usou o Ayrton Lucas por lá, o Vinha na esquerda, mas o nível de atuação do Flamengo caiu muito nessas últimas 3 partidas. Então, de fato, o Flamengo caiu de produção. E vem aí, São Paulo, quarta-feira no Morumbi, que está em crise, com o Carpini aí balançando. Depois, Palmeiras no Allianz no próximo domingo. A viagem para a Bolívia para encarar o Bolívar pela Libertadores. E, na sequência, um clássico com o Botafogo no Maracanã às 11 da manhã de um domingo. E é só o começo. Não vai parar mais. Até o final do ano. Aí, nação,